E em alguns casos, eu tô falando, né, da criança ficar retraída, da criança só né, não querer fazer o cocô, não querer fazer o xixi. Tem uma coisa que as mães não imaginam que seja tão comum, porque elas chegam falando, doutora, eu comecei o desfraude. Legal. Pro xixi, tá ótimo. Pede para fazer xixi numa boa o dia todo, mas na hora que quer fazer cocô, tem que pegar a fralda para fazer cocô. Gente, a gente não falou que desfraude é 0 ou 100? Então não existe isso. Não existe isso. Quem inventou isso? Ele só faz cocô na fralda. Não. Se você começou a desfraldar, desfraldou. Ele pede para fazer cocô na fralda. É desfraude ou não é? Porque assim, desfraude só de xixi, não é desfraude de tudo, né? Então, não ceda a esse apelo. Começou a desfraldar, olha, você já está desfraldado, a gente já conversou, você já não faz o xixi mais na fraldinha, o cocô também não. O cocô, ele vai sair, é algo fisiológico, ele vai sair. Não precisa ficar angustiada e colocar a fralda porque já tem 2 dias, 3 dias sem fazer cocô. Não é dessa forma que a gente lida. O bebê, a criança, ele está acostumado a fazer cocô, principalmente de forma diferente. Na fralda, ele faz sentado, pastoso, faz sem perceber, faz ali, né, sem muito problema. Fazer cocô, quando você segura o cocô mais tempo, quando o cocô fica lá no reto, no finalzinho do intestino, ele começa a perder água. Ele desidrata no final do intestino, é onde ele perde água. Ele vem mais molengo lá no intestino delgado e cheio de líquido, parecendo uma diarreia. E lá pelo intestino grosso, no final do intestino grosso, ele desidrata e forma a forma pastosa do cocô. Quanto mais tempo ele fica lá, mais ele resseca. E aí vira um ciclo vicioso. Como a criança começa a perceber que tem algo ali perto do ânus, é uma sensação estranha, uma sensação diferente, é uma sensação às vezes de medo. Ele não quer ele não quer sentir dor, ele não sabe como colocar aquilo para fora. E quando a gente dá a fralda, a gente só reforça esse comportamento. Então a gente tem que fazer o quê? Ajudá-lo a colocar o cocô para fora de forma correta e não manter, né, essa angústia, né? Temos que resolver o problema e não manter o problema. Então, nada de fraldinha. É muito comum, por conta disso, nessa época do desfraude, existir uma obstipação, uma prisão de ventre. Mais comum nas meninas, mas os meninos também podem ter. Por conta de todo esse processo. Então, é comum. A minha filha sofreu muito com prisão de ventre. Se eu não fosse médica, eu teria levado ela na emergência por conta disso pelo menos umas 2 vezes para fazer realmente o FLIT, quebrar o fecaloma, porque ela obstruía mesmo o ânus. Era uma coisa horrorosa de eu ter que pegar assim, pegava colherzinha para desbastar, fazia em casa mesmo a lavagem. Horrível, assim, ela sofreu muito nesse processo justamente do desfraude. Mas eu persisti e aí melhorou, graças a Deus, tudo certo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar essa obstipação, essa prisão de ventre. Então, junto com o seu pediatra ou gastroenterologista pediátrico, nós vamos fazer medidas para melhorar esse cocô. Então, tem uso de probióticos, de medicações, são lactobacilos, são bactérias benéficas ali para o trato gastrointestinal e ajudam na composição, na textura desse cocô para ficar mais macia. É uma alimentação mais líquida, com mais líquido, com mais fibra, é mexer nessa alimentação, verificar o que a gente pode melhorar na alimentação, é criar o hábito intestinal, que é super importante, que eu falo para as mães. Hábito intestinal é super importante. O que é isso, doutor, esse hábito intestinal? Toda vez que a gente come alguma coisa, botou alguma coisa na boca, o intestino funciona. Ele começa a ter uns movimentos peristálticos, ele funciona. Mesmo que o cocô não saia, o intestino funciona. Então, a gente aproveita esse reflexo, que se chama gastrocólico, há um reflexo, e a gente aproveita isso para que o cocô flua e saia mais facilmente. Então, o que você vai fazer? Todo dia, nesse processo de desfraude. E sempre que você quiser, pode. Isso serve até para nós adultos mesmo, serve para nós. Depois de uma refeição,
você específica, de preferência no mesmo horário, então depois do almoço ou depois do jantar, depois de uma refeição que você sabe que está em casa, que você vai estar com seu filho, sei lá, depois do jantar. Você vai sentar com ele no troninho, no redutor, onde ele está acostumado a fazer o xixi dele, e vai falar assim: filho, depois do jantar a gente vai sentar, mas sem compromisso, não precisa nem falar a palavra cocô. Vamos sentar para contar uma história ou para ver um vídeo no YouTube. Você vai ficar ali em torno de 10 minutos, conta uma historinha, vê um vídeo, conversa com ele, conta uma história e pronto. Fez cocô, não fez cocô? 10 minutinhos, 15 no máximo, não pode ficar muito tempo também, porque senão, né, dá desconforto, aumenta a pressão ali abdominal. Sempre com o pezinho apoiado, os pés não podem estar soltos, então se for no redutor de vaso tem que estar o pezinho apoiado em uma escadinha, um balde virado ao contrário, uma cadeirinha, para que ele fique numa posição anatômica, uma posição fisiológica própria para fazer cocô. E no dia seguinte a mesma coisa, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-história. 2 dias, 3 dias, você vai começar a perceber que, de repente, como um milagre, o cocô vai sair nesse horário. Ele vai usar o reflexo gastrocólico, esse treinamento intestinal, juntamente com aumento da ingesta de líquido, melhora na dieta, mais fibra nessa alimentação e também o treinamento intestinal, um probiótico adequado. Isso aí vai começar a virar um hábito e ele vai conseguir fazer o cocôzinho dele. Eventualmente vai precisar usar alguma substância laxante, sim, eventualmente, mas é melhor a gente ajudá-lo nesse processo do que manter essa fralda aí sem noção, sem sentido, essa fralda do cocô por mais tempo. Muito cuidado com isso.